Olá, de volta aqui no canal. E hoje a gente vai preparar uma alimentação natural igual a do Folks, porém não é pro Folks, é pro Guan, que é um shih tzu de 11 anos, que sempre sofreu muito com alergia. Então, pra gente fazer para ele, que é um cachorro que não está acostumado com comer ossos e tal, a gente vai fazer isso tudo processado. Continua a dieta crua, continua as mesmas proporções, 70% de carne, aqui no caso a gente tem porco, 10% de ossos suculentos, aqui tem pescoço de peru, eu já quebrei o pescoço com o martelo, porque minha máquina não é tão forte assim, né, para conseguir triturar, 5% fígado bovino, 5% outras vísceras, a gente está escolhendo estômago de boi, 7% são vegetais, esses vegetais são os vegetais que eu mesmo fermento artesanalmente em casa, porque a vantagem de ser fermentado é que ele fica mais fácil para o cão digerir e você tem um probiótico aqui, você está rico de lactobacilos aqui dentro. 2% serão de sementes e castanhas, aqui a gente tem castanha do Pará e semente de girassol. E eu adiciono, não é suplemento, é complemento, uma sardinha, um mexilhão grande. Aí a gente vai colocar também cúrcuma e espirulina. Joia? E um pouquinho de óleo de coco orgânico. No meu óleo eu coloquei o vidrinho em cima do molden, que é morninho, para o óleo ficar mais macio. Bom, como nessa máquina sempre fica um pouquinho de carne presa, certo? Quem tem processador de carne sabe como é que é. Então o que eu tenho que fazer? Um macete para aproveitar bastante. Eu começo com as coisas que são menores primeiro. Então, o fígado, porque são 5%, tem que ser 5%. Então, se eu colocar ele por último, a chance de ficar uma parte e que vai fazer uma diferença é maior. Então, se eu colocar primeiro o fígado, as outras vísceras, o mexilhão, a sardinha, os ossos, primeiro e a carne por último, eu tenho certeza que isso tudo vai estar misturado. Claro que eu vou misturar aqui com a mão. Hoje eu estou usando isso aqui na verdade é a tampa desses bolos que a gente compra, né? Eu ia jogar fora, mas eu decidi limpar porque eu faço menos bagunça. Porque o prato raso as coisas espalham muito, né? E por incrível que pareça, a primeira coisa que eu vou colocar na máquina vão ser os vegetais. Os vegetais eles já estão triturados, eles já estão de uma forma fácil para digerir. Tá fácil de misturar, porque depois eu vou misturar ainda com as mãos. Porém, como eu falei, ele é rico em lactobacilos, que são as bactérias boas para a flora intestinal. Então, eu colocando primeiro, toda a carne que passar também vai ter contato. Então, eu não estou contando só com as minhas mãos para misturar. Então, eu tenho certeza que tudo vai ter algum tipo de contato. Porque esses lactobacilos vão ajudar a ter uma digestão mais eficiente, aproveitar mais os nutrientes. Então a gente já vai começar colocando os vegetais, que equivale a 7%. Eu vou colocar aqui de ladinho, porque você tem que ligar a máquina primeiro antes de começar a empurrar as coisas lá para dentro. Aqui de vegetais eu tenho brócolis, cenoura e espinafre, tá? E é pouquinho mesmo. Quem conhece aqui o canal, quem acompanha a gente no Instagram, sabe que aqui não tem carboidrato não. Isso aí vira açúcar e mata o seu cachorro com o tempo. Aqui é proteína. Aqui a gente trata o cachorro como cachorro. Tá? Então vamos começar. Um aviso. Se você estiver vendo esse vídeo com fone de ouvidos, abaixe o volume porque a máquina é barulhenta.
ali o restinho, o Focus não vai ligar de dar um jeito nisso, né? Eu tenho as nossas sementes também que eu vou colocar aqui, quer saber? Vamos triturar tudo. Prontinho, agora sim. E agora é hora de terminar de misturar. Que as vísceras ficaram lá pro fundo, né, lá para baixo. A gente vai misturar bonitinho, direitinho. Já tá tudo bem espalhado. Aqui tem mais vísceras, mais sardinha, tá? E o Guan, a história dele é a história de muitos cachorros por aí, né? Começou com alergiazinha. Aí falaram, ah não, essa ração muda para uma de salmão. Aí mudou, melhorou por um tempo. Aí piorou de novo. Aí falou, ah não, muda para uma hipoalergênica. Aí mudou, ficou bom por um tempo. Aí piorou de novo. Aí começou a tomar remédio para alergia. Aí melhorou por um tempo. Aí piorou de novo. Aí começou a tomar injeção para alergia. Melhorou por um tempo. Aí depois ficava 3 semanas bem, a última semana de tomar injeção de esteroide, alergia de novo. Apareceu um calombo nele, ele teve que castrar, foi um calombo perto da próstata. 10 anos, nunca teve problema nenhum. Começou a tomar a injeção, apareceu um calombo. Ninguém falou, talvez seja efeito aí adverso do esteroide, né? Porque isso aí é conhecido, esse tipo de efeito. Então, depois de muito tempo, a tutora dele decidiu entrar na alimentação natural. Ele está já 1 mês, hoje completa 1 mês que ele está dieta biologicamente apropriada. Eu gosto de falar biologicamente apropriada porque muita gente acha que confunde, né? Acha que arroz com frango é alimentação natural, não é, né? É uma alimentação até perigosa, porque arroz é açúcar, né? Quando você dá arroz para o seu cachorro, você está dando açúcar para o seu cachorro. A glicose que o cachorro precisa, ele consegue extrair de aminoácidos e gorduras que tem na carne, né? Através da glicogênese. No caso dele, eu coloquei de extras, né? Eu coloquei sardinha e mexilhão. Eu vou colocar também um pouco de cúrcuma e um pouco de espirulina, tá? A cúrcuma é a planta do momento, né? É anticâncer, ele tem várias outras propriedades assim, para a saúde. E a espirulina é rica em minerais, né? Tem as vitaminas B também, vitamina C, mas o forte da espirulina realmente são os minerais. Esses complementos a gente coloca bem pouquinho. Tá? Vou ter que tirar essa luva aqui para mexer com aquilo ali. Depois eu vou ter que colocar um outro par de luva, né, para misturar de novo. Minha mão tá limpa? Tá. Mas eu quero ficar com cheiro de sardinha na mão o resto da noite? Não. Então, vamos lá, vamos colocar aqui um pouquinho de cúrcuma, bem pouquinho. Em breve eu aprendi como é que faz chama-se a pasta dourada, a pasta de ouro, que é a pasta com cúrcuma
que ela ativa mais, porque a cúrcuma é difícil de absorver pelo organismo, né? Aí eu vou fazer, leva um pouco de óleo de coco orgânico, um pouquinho, bem pouquinho de pimenta do reino, cozinha, né? Mas eu vou fazer, que é bom pro cachorro e é bom pra gente também. Um pouquinho de espirulina também, bem pouquinho. Esses pozinhos aqui, eu vou te falar um negócio, garra na mão, na roupa, uma doideira. Eu vou pegar mais um par de luvas. Eu sempre deixo o Focus em outro ambiente quando eu estou mexendo com essa máquina, porque ela é muito barulhenta, né? Assusta ele um pouquinho. Mas agora que a gente não vai ligar mais a máquina, ele pode ficar aqui com a gente. Deixei nosso óleo de coco ali no molden, que é morninho. Aí derrete um pouquinho, ó. Olha que maravilha. Vou botar aqui para você ver um pouquinho. Você tá com bafo de sardinha. Hoje no almoço ele comeu uma sardinha inteira. Inteira, da cabeça ao rabo. Igual essa que eu coloquei aqui na máquina. Só que ele come tudo inteiro, né? Ele gosta, come o osso, come tudo. Bom, o Guan, vai fazer hoje um mês, né? De dieta baixa. Esse aqui é um prato do Guan, rapaz. Ele hoje está fazendo um mês de BAF. Ele começou com frango, tá? Frango, como eu disse no vídeo de ontem, não é aconselhado se dar frango por um longo período de tempo, tá? Porque o frango tem um desequilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3 que acaba causando inflamação. Porém, sempre quando o cachorro inicia numa dieta natural, mesmo que sejam essas dietas naturais aí com arroz e chuchu, umas coisas que não tem nada a ver com o cachorro, mas todos os cachorros têm ali uma janela de saúde. Eles apresentam ali um ganho de saúde naquele momento. Por quê? Porque você tem que ser na flora intestinal deles. E a flora intestinal, né, um intestino saudável, é um organismo saudável. Porém, é claro, se ficar só arroz, frango e chuchu, o cachorro, ao longo prazo, ele está com um déficit grande. Olha quanta coisa que eu coloquei aqui. A carne, com proteína, aminoácido, gordura. Dentro desses componentes tem as vitaminas, os minerais, tem as vísceras, pelo menos 2 tipos de víscera, né? Porque cada víscera ela concentra um tipo diferente de nutriente. Tem os ossos, né? Tem o cálcio, mas tem outros minerais também. Os vegetais, que eu fermento artesanalmente, que facilita para o cachorro digerir e já vem com probiótico natural. As sementes e castanhas também, que tem vitaminas, tem minerais, né? Tudo isso, mais as coisas que eu coloco extra. A sardinha, para ter mais ômega 3, só o ômega 3 aqui da carne é pouco, ainda mais com o cachorro alérgico. O mexilhão tem iodo, tem zinco, tem magnésio, que é importante. Aí tem os minerais aqui da espirulina. Tudo isso faz parte da necessidade do cachorro. Tá? Só pegar aqui a nossa balança. E depois que misturar, tem que pesar. Né? Pegar aqui a nossa balancinha.
outra luva, porque eu vou misturar tudo de novo. Então, como eu estava falando, ele começou com frango, porque o frango, até pouco tempo atrás, para mim era a única opção para iniciar na BAF, com a carne mais magra, mais fácil de digerir, porque o cachorro está a vida inteira comendo ração, ele não tem uma flora intestinal muito rica, que vai conseguir digerir bem a princípio. Então eu optava por coisas mais leves, mas assim, sem fazer transição, como ração com isso. Eu acho que é errado misturar, porque o organismo ele reconhece a ração de uma forma e processa a digestão de uma forma e a proteína da carne de outra. Tá? Então eu acho que dá para mudar direto se você montar com coisas mais leves, mas hoje em dia, qualquer outro cão que eu vá iniciar na BAF, o que eu vou fazer é um outro preparado com esses meus vegetais fermentados, que agora eu dominei mesmo vamos dizer, essa arte de fermentar os vegetais. Então eu faria uns bolinhos, né, bem pequenininhos, com o tamanho de acordo com o tamanho do cão, que levaria apenas esses vegetais fermentados, mexilhão e sardinha. Tá? E aí durante 10 dias a pessoa daria para o cão, entre as alimentações, nunca junto das alimentações, né, que se tiver com uma ração. E a partir dali a gente já poderia entrar com uma carne mais robusta, né? Que hoje, por exemplo, a gente tem também vários tipos de carne. A gente tem a carne principal é porco. E lembrando, aqui em casa, eu faço o congelamento profilático das carnes, tá? O congelamento que é para matar qualquer tipo de parasita. É claro que aqui no Brasil, como a gente é exportador, tá? Quando você compra de um grande frigorífico e tal, eles passaram por todo esse processo, mas eu prefiro também fazer o meu congelamento profilático. Então, por exemplo, a carne que eu comprei hoje está no congelador. E essa carne aqui eu já comprei tem muito tempo. É importante também fazer uma rotação. Para vocês terem uma ideia, o nível de diversidade que eu busco para realmente ter todos os nutrientes que o cachorro precisa de uma forma equilibrada, você tem a diversidade dos menus que eu faço. Por exemplo, aqui nessa refeição você tem a carne suína como principal proteína, você tem carne de aves, é um pescoço de peru, eu gosto do pescoço de peru porque ele é bem carnudo, então também tem muita carne junto com os ossos. Temos carne de boi também, que é o estômago e o fígado, são bovinos. Nós temos carne de peixe, que foi a sardinha, e nós temos proteína de moluscos, que foi o mexilhão, né? E dentro dessa variedade que eu faço por cardápio, eu também faço uma rotação. Então, por exemplo, por agora a carne principal está sendo porco, vamos falar, esse mês vai ser porco, mês passado para o Guan, mês passado foi o mês inicial, foi frango. Foi a única vez que eu daria para ele direto um mês de frango. Para ele que já tem problema de alergia e tal, eu não pretendo voltar com frango para ele nunca mais, tá? Mas no caso aqui do Focus, que é 100% saudável, um mês ele pode comer frango, mas eu faria um pouco menos, aí depois no outro mês porco, aí no outro mês boi, aí se tiver oportunidade um coelho ou um cordeiro, entendeu? E variando tanto o animal que é da carne principal, da proteína principal, quanto os dos órgãos também, né? Variando por exemplo, moela de frango, e você tem vários, né? Então, eu preocupo tudo com essa variação de proteínas, tá? Tudo que eu faço de acordo com o guia nutricional, né, feito pelo NRC, que é o guia mais completo que tem no planeta Terra, tá? Então é por isso que vocês nunca vão me ver fazendo aqui arroz com inhame e frango desfiado, porque isso aí está errado. Isso aí não atende. Isso não atende os nutrientes necessários, tá? Além de fazer mal
a quantidade de, por exemplo, arroz, o pessoal põe mais da metade, né? Arroz é por açúcar, arroz é amido, amido é açúcar. Açúcar causa obesidade, diabetes, inflamações, câncer, tá? Batata é a mesma coisa, que é amido, né? Carboidrato não é bom para cachorro, não. Cachorro não existe na literatura uma necessidade de carboidratos para os cães, tá? Que existe a necessidade de açúcar, e esse açúcar ele tira através de glicogênese, que ele tira de aminoácidos, de gorduras, de proteína animal, tá? Os vegetais que eu dou, o total dá 10%, né? 7% são leverduras e legumes. Nunca dê leguminosas para o seu cão. Exemplo, feijão, vagem. Isso aí é péssimo, porque tem as lectinas, né? As lectinas, a mais famosa é o glúten, mas existem várias. E elas são uma forma que a planta tem de se proteger de pestes, né? De pragas, de larvas. Então é como se fosse um veneno natural, tá? Então, por isso que todas as sementes que eu dou para os cães, elas passam por um processo também, elas ficam de molho, né? Numa água com salmoura, né? Uma água salgada. No momento agora eu estou também fermentando as minhas sementes, porque eu quero uma absorção o mais eficiente possível, né? Então o total de matéria vegetal para o cachorro é 10%. 7% de verduras, 2% sementes e castanhas e 1% frutas, né? A fruta que eu indico mais é o blueberry, que tem os antioxidantes, contra o câncer, mas também uma bananinha ou uma maçã também vão bem, tá? Mas eu indico o blueberry, que eu acho melhor, e é só 1%, porque fruta também vira açúcar, né? É a frutose que é açúcar. Você não pode ficar enchendo seu cachorro de açúcar, não. Né? Você não dá chocolate para o cachorro, você não dá pirulito, você não dá bala de goma, então você não tem que dar amido também, que vai virar açúcar, você não tem que encher ele de fruta, que vai virar açúcar, você não tem que fazer nada disso. Tá? Você tem que pensar ao longo prazo, você tem que pensar em ter todos os nutrientes necessários, você tem que adicionar nutrientes que não são necessários, porém são benéficos, que é o que eu faço, né, com essas adições que eu coloco. E tem que criar uma flora intestinal saudável no seu cachorro, que significa que ele vai absorver bem esses alimentos. Tá? Toda dieta crua você tem que ter um máximo de higiene na hora do manejo. Tá? Não só preocupando com o seu cão, mas preocupando com você, porque o cão é muito mais resistente que você. Né? O cão, por exemplo, como o Fox, que ele está num nível avançado, já está mais de um ano, a gente está realmente esculpindo a flora intestinal dele, né? Ele tem uma resistência muito grande para qualquer patógeno que ele venha ingerir, mas eu não tenho, né? Eu posso, né, ficar mal, posso ficar doente mexendo com isso, se eu não fizer isso da forma mais higiênica possível, né? Lavar todas as minhas tábuas, depois enxaguar com água fervendo, o mesmo para as facas que eu uso, né, os talheres. Esse potinho aqui, por exemplo, vai para o lixo, porque eu estou só reutilizando uma tampinha de bolo, né? Então isso tudo a gente tem que ter muito cuidado na hora de lidar. Muito higiene. Bom, agora chegou a hora de pesar, né? As refeições por boa. Vamos jogar um volume outro assim. O peso ideal de um Shih Tzu é em torno de 7,8 kg, se eu não me engano. A gente vai trabalhar na faixa entre 2 e 5% do peso dele. Eu gosto de ficar na metade, 3%. Então a gente vai preparar aqui refeições de em torno de 300 gramas dia. Significa que vai comer 150 gramas por refeição, você vai comer 2 vezes por dia. Ele também agora está entrando na janela de 8 horas. O que é isso? Geralmente a gente alimenta nossos cachorros de 12 em 12 horas, para ele não ficar com o estômago vazio, não ficar muito ansioso, criar ácidos, né? Acontecer um azia, um negócio. Mas o mais saudável é fazer a janela de 8 horas. Durante 8 horas, você administra comida do jeito que você quiser. Se quiser dividir a refeição diária em 8 pedaços, dá de 8 em 8 horas, de hora em hora,
A opção é sua. O importante é que entre a primeira refeição e a última, tenha no máximo 8 horas. Tá? Por que isso? Porque existem também bactérias no seu intestino, muito importantes, que são aquelas que renovam o muco intestinal. No nosso intestino, no intestino dos cachorros, tem um muco, tem uma camada. E essa camada é o que protege a parede do intestino do contato direto com o alimento, com o bolo alimentar, que é algo que pode causar inflamação. Né? O ideal é o quê? Chegar na parede mesmo do intestino o nutriente já absorvido. Então, essa bactéria, por exemplo, que faz essa renovação do muco intestinal, ela trabalha quando você está em jejum. Tá? Essa é uma das vantagens de você fazer essa janela de 8 horas. Né? Existem várias outras. Na natureza, né, esses animais, como os canídeos em geral, cães, lobos, coiotes, raposas, etc. Tal, eles têm mais ou menos isso. Né? Eles, num curto período de tempo, eles gastam bastante energia caçando, passam ali um tempo, né, destroçando a presa, né, comendo os ossos, os órgãos, a carne, eles comem tudo, né, as glândulas, por isso é importante aqui uma variedade, né, de proteínas e de órgãos também. E depois disso eles caminham um pouco, né, vão para casa, vão para a toca deles e descansam. Então, o que eu faço com o Focus, por exemplo, a gente tem essa janela de 8 horas. Durante 8 horas eu dou 2 refeições para ele. Então, a primeira, vamos supor, se a primeira eu der ao meio-dia, a última será às 8, da noite. Certo? E depois disso tudo, a gente vai fazer o nosso passeio. Aí ele espera até o outro dia para comer. Agora, o que você tem que fazer junto com isso, se você for fazendo dessa forma, você não pode ter um horário fixo. Eu sou a favor que haja uma rotina na vida do cachorro, mas não uma rotina ligada ao seu relógio. Tá? A rotina que eu sou a favor é a rotina que todo dia tem que consumir uma determinada quantidade de nutrientes, tem que ser bem balanceada. Todos os dias ele tem que passear, todos os dias ele tem que ter carinho, né, um pouco de dedicação. Então, eu passo um tempo escovando o meu cachorro, que ajuda na higiene e fortalece o vínculo. Todos os dias ele tem que passear. Mas o horário eu sempre mudo. O horário que eu começo a alimentação, o horário que ele vai passear, o horário que ele vai escovar. Por quê? Porque ele... Bom, essa aqui a gente vai completar depois, quando eu fizer a próxima leva. Por que tem que ter isso? Porque assim, o cachorro se acostuma a ele com o horário de comer, né? Ele está acostumadinho ali com aquele horário. Aí, quando o relógio biológico dele aprende isso, né? Ele sabe ali mais ou menos a hora, o que ele começa a fazer? Ele começa a ficar muito ansioso. Aí, mais ou menos entre 30 minutos e 1 hora antes da refeição, ele já começa a rodear, ele começa a latir, ele começa a pedir. E essa ansiedade acaba sendo um gatilho para quê? Para ele começar a produzir os sucos gastrointestinais, os ácidos do estômago. E o estômago dele acaba ficando muito ácido enquanto ele está vazio. Isso pode gerar uma úlcera pode se transformar em uma coisa pior, por exemplo, um câncer. Então eu gosto de sempre surpreender. O meu cão todo dia ele tem as 1.500 calorias que ele precisa, no caso dele, o jovem bulldog, adulto, não castrado, macho, tem as 1.500, cada cachorro aí tem um patamar, ele recebe essas calorias, ele faz a quantidade de exercício que ele precisa, ele recebe a quantidade de carinho que ele precisa, a gente faz aí um treinamentozinho de obediência, coisa pouca, porque o bulldog sabe como é que é, né? Obedecer não é assim o número 1, mas ele é bem obediente. Mas a gente fica variando. Então ele nunca tem essa ansiedade, já está na hora de comer e fica lá todo maluco, está na hora de ir para a rua. Não. Ele sabe que isso vai acontecer, mas ele não sabe quando, ele está sempre feliz de ser surpreendido a gente não fazer essas coisas. Para cada coisa tem um comando, né? Os comandos que eu dou para ele são todos em inglês. Para quando a gente está na rua, se alguém falar alguma coisa, ele também não confundir, né? Achar que está falando com ele. Mas é isso aí.
Então essa aqui foi a alimentação do Shih Tzu, do Guan. Tá? É exatamente a alimentação que o Focus come, porém toda processada. É uma alimentação crua com ossos. Tá? Super especial porque sou eu que faço, né? Como vocês viram, eu fermento meus próprios vegetais e tenho toda essa preocupação em fazer de acordo também, por exemplo, o Guan é muito alérgico, então a gente vai tirar o frango. A gente já tirou o frango, né? Hoje está sendo, provavelmente por agora ele está comendo o último frango da vida dele. Ou pelo menos até as alergias deles cessarem por completo durante um longo período de tempo. Melhorou bastante, mas como eu disse, sempre que você começa uma alimentação mais natural, mesmo que seja aquela errada, com arroz e frango e ali 2 vegetais, cheios de carboidrato, mesmo essa errada, ela causa ali uma janela de saúde, assim, no início, né? Mas a longo prazo você precisa de uma dieta mais equilibrada, com muito mais variedade de nutrientes, fontes variadas de nutrientes. Se você quer ter um cachorro que seja realmente saudável, resistente a doenças e que viva muito tempo, né? Não adianta você só fazer uma dieta chamada natural, que é para inglês ver que está faltando um monte de nutriente, não é balanceada, tá? Se você não encher de suplemento sintético, ele vai ter problema no futuro, tá? As alergias vão voltar e tudo mais. Então, muito obrigado aí por vocês terem assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê aí um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com o pessoal que tem cachorro e faça um comentário se quiser, se você gostou, se você não gostou. E é isso aí, um abraço, um beijo, um pedaço de queijo.